Paz, rapaziada, tudo bem? Olha só, estamos dando pontapé inicial em mais um episódio do podcast Vida Cristã, aqui no estúdio Macroma, em Chapecó. Eu e a Maiara estamos aqui mais uma vez para levar para você um pouco da palavra, um pouco de testemunhos de pessoas muito importantes e que a gente também gosta no nosso meio cristão, não é, Maiara? Isso aí. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, né? Lembrando que você que está nos assistindo aí pela primeira vez, curta, compartilha, manda para todo mundo ali o nosso podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante na sua vida. Estamos aqui com um convidado muito especial. Hoje estamos aí com o Júnior Santos, do Ministério Promessas. Júnior, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Amém. Obrigado pelo convite, né, de vocês aí, Maiara, Thiago, toda a produção aí, né? Obrigado por me receberem muito bem aqui. Imagina, uma honra é nossa ter você aí conosco. Amém. Júnior, deixa eu te fazer, eu já fiz umas perguntas aqui, eu vou começar já de cara. Como começou a sua jornada na música, assim? Então, vamos lá. Minha jornada começou desde muito cedo, né? Como a gente sempre fui filho, né, de pais cristãos, né? Desde, como de se berço. diz, de berço, né? Eu comecei muito cedo na música cantando de playback. Então, De playback. Sempre cantou desde? Sempre cantei. É um dom que Deus me deu desde de nascença, né? Que nem fala, né? Então eu canto de playback desde então. Porém, passou-se uns anos, né? A gente na igreja, umas igrejas um pouco menores, né? Então se cantava de playback. Era até difícil até você ter um violão nas igrejas lá, né? Sim. Então era a banda, quero dizer, né? E então começou ali, cara. Começou ali, a gente, né, seguiu nesse caminho e deu muito certo, né? Que legal. É massa. Isso, cara, traz também bastante... As pessoas, que nem a gente estava conversando em off antes, as pessoas, elas têm uma curiosidade absurda de saber como a pessoa se tornou um músico cristão, né? Isso. As pessoas hoje, num culto, elas te veem cantando, vê o Wellington na guitarra, toda a galera ali fazendo sua parte. E por trás disso rola ensaios, rola uma dinâmica, rola estratégias, né? Isso. Vocês têm algum processo criativo no meio disso tudo? Como que é... eu vou tocar no culto de domingo, vamos tocar isso. É vocês que escolhem? Isso. É que vocês também têm muita música autoral. Vocês isso, estão com temos algumas coisas. Depois vamos falar sobre isso. Mas fala como que é o processo criativo, como vocês montam um repertório? Cara, geralmente, tipo, o que acontece? A gente se reúne na semana, né? Ou a gente tem ali o grupo do WhatsApp, vamos fazer essa, vamos tocar aquela outra. Ó. Vocês têm liberdade pra isso? Nós temos liberdade pra isso, nós 5 temos essa liberdade, né? Muito legal, cara. E aí tem o Wellington e o Marcelo, que eles se dão muito bem nessa parte de criação, né? Muito bem nessa parte de arranjos. De arranjos, estar escolhendo cada detalhe dentro da música, entendeu? Sim. Então eles têm essa mente bem aberta pra isso, entende? Eu digo como se fosse de produtores mesmo, sabe? Que já tem essa pegada já do criar, né? Então isso facilita muito na hora de escolher um repertório, na hora de escolher uma música, né? Então hoje os nossos cultos, eles têm uma pegada bem de adoração, né? Tem as partes de celebração ali hoje na nossa igreja, na JET, né? Sim. A gente tem essa pegada bem de adoração mesmo, tem as músicas de celebração, como falei, mas a pegada é adoração, né? Essa adoração mais central, assim, essa adoração trazendo a galera da igreja, trazendo o povo de Deus para adorar, né? Não é simplesmente um tocar, eu vou fazer um riff tal, eu vou fazer um solo tal. Pra aparecer. Agora vai... Só chegar lá e simplesmente cantar sem ter um contexto, né? Então isso é muito importante na hora da criação, né? Porque a gente pensa tudo isso. Transmitir a verdade do negócio. Isso, e aí até fica mais fácil até pra você estar ali presente naquele momento com uma expressão musical bem legal, né? Sim. Até entendeu? porque hoje, na verdade, o louvor é o início de tudo, de todo o culto, né? Isso. Ele precisa ser muito bem organizado. Criar o clima. Pra ter, né? Digamos, pra ter aquele céu baixinho ali. né? Exatamente. Isso aí foi legal. Foi legal. É que, tipo assim, a adoração, ela atrai a presença, né? Sim. E, tipo, muitas vezes a gente tem... Eu venho de um contexto que a gente, no caso, na época, nos cultos antigos, né? A gente pensava que a gente tinha que estar dentro da igreja
para adorar, né? Sim. Só que estudando a Bíblia, né, e indo a fundo nas Escrituras, a gente vê que a adoração começa em casa, certo? Então hoje o palco reflete muito daquilo que a gente vive em casa. Isso é um ponto que eu vejo já tem muito tempo. Porque quando a pessoa está lá no palco falando o nome de Jesus, transmitindo algo bíblico, né? Eu acho que a pessoa tem que viver isso no dia a dia, não só no momento que está lá em cima. Quando você acorda de manhã, você faz o teu devocional, você dá um beijo na tua esposa, nos teus filhos, tu lê a Bíblia, tu prepara o teu dia, tu prepara o teu café. Isso já é subir no palco. Isso aí. Eu acho que você tá... O cristão, Maiara, eu acredito que o cristão, ele tem que, como todos nós sabemos, ele tem que ser cristão do lado de fora da igreja, não só lá dentro. Isso. Então, tudo que o cristão vai demonstrar para as pessoas, o exemplo que o cristão, seja ele um músico, ou seja ele um pastor, um evangelista, uma secretária da igreja, tudo isso vai refletir. Claro. Então, se você começa a preparar, você, no caso, prepara o teu louvor, o teu melhor louvor, já quando acorda. Isso aí. Dentro de casa. Isso aí. Porque o culto começa ali, né? O culto começa dentro de casa, porque se tua casa não tá no clima, se tua casa não tá organizada para receber Jesus, ou viver com Jesus, aqui fora nada vai dar certo. Até porque cada um também tem um tipo de adoração, né? Isso. Tem uns que tem os dons de músico, né? Isso. Outros têm a dança, né? Isso. O ministério A parte de dança. teatral. A Isso. parte, né? Tem também. Isso, Tem. claro. E cada um tem o seu jeito de adoração, né? Exatamente. A Com gente sempre certeza. deixa sempre isso bem explicado, porque muitas pessoas acham que a adoração é somente a música, né? Isso. Mas ela não é somente a música, ela se trata de um contexto geral, isso né? aí. Desde, como você falou, dentro de casa. É o geral, né? Isso aí. É aquele momento que nem o Thiago acabou de falar, né? É do acordar até você deitar, né? É um culto constante. Exatamente. É um culto constante, né? Então, isso facilita, para quem é ministro, isso facilita muito porque você já vive isso nas entrelinhas. Você já vive isso nos bastidores. Você já tem certo? aquela intimidade com o Espírito Santo, isso aí. né? Eu, tipo assim, obviamente, quando eu comecei, eu não entendia isso, certo? Não entendia mesmo. Sim. Né? Então, até porque quando Deus me acordou espiritualmente, deu um baque na minha vida espiritual, assim, na minha cabeça, que foi... Meu Deus, sabe? Deus, literalmente. O que eu estava vivendo, entendeu? Então, assim, quando Deus me acordou espiritualmente, cara, fez todo sentido o que eu lia nas Escrituras, mesmo sem entender, eu lia, sabe? Só que eu não conseguia entender o que Cristo estava querendo falar ali de fato, né? Eu entendo isso aí. Então, quando eu entendi o que é de fato adoração, cara, foi... Expandiu total. A cabeça bugou, né? No bom sentido, vamos dizer, né? E qual que foi o momento, assim, que você realmente sentiu que Deus tinha te chamado para esse ministério da música, assim, do louvor? Cara, isso... É que nem eu falei, né? Eu comecei desde muito cedo cantando de playback, né? Até eu e minha irmã também faziam umas vozes lá, enfim, na igreja, e acabava, né, que a gente cantava no culto. E desde então, o que acontece? Eu cheguei estava na igreja há um tempo, e aí eu saí da igreja e fui viver no mundão por 2 anos, certo? E sabe aquela coisa toda, colégio, descolado, né? Estudar à noite, entendeu? Tipo, tu acaba pegando algumas amizades, vamos dizer, irrelevantes, né? Que acabam te tirando do foco, certo? Então, naquele espaço ali de tempo, eu refleti muito, cara, porque uma vez eu estava... eu estava num baile com uns amigos lá. A gente foi lá, tinha umas bandas tocando, enfim. E aí, cara, Deus falou comigo ali, cara, tipo, me trouxe muito a cabeça assim, sabe? O que eu tô fazendo ali? Sabe? O que eu estou fazendo naquele lugar ali? Você se sentiu constrangido no sabe? ambiente? No ambiente. Constrangidaço, assim, sabe? Então, ali eu entendi, cara, que não era o meu lugar fora da presença. Mesmo sem eu ter sido acordado ainda pelo Espírito Santo, sabe? E aquele momento ali me deixou muito triste. E aí, a partir daquele dia, cara, eu voltei pra igreja, que era uma outra igreja que nós estávamos... Não sei se dá pra falar o nome aqui. Sim, claro. Pode. Na Igreja Só o Senhor é Deus, né? Aqui de Chapecó. O pastor André é um grande amigo nosso aí. E naquela época estava a mãe dele pastoreando, né? A igreja. E eu voltei pra igreja naquela época... E aí os caras estavam com a banda, né? E na época não era Promessas, era a banda Manaim. Pô, também é legal. Olha aí. Então. Banda Manaim.
Segundo os rapazes da época, significava acampamento de anjos. Olha só. Olha só. Eu não fui pesquisar ainda, mas na época é o que eles falavam, né? Então... Será que eles falariam isso ainda hoje? Acho que sim. Acho que sim, cara. Então, aí eles me convidaram pra fazer um teste, né? Fazer um teste na música ali. Ficaram sabendo que eu cantava e tal. E a partir daquele dia eu fiz um teste, cara, e os caras gostaram, sabe? Então... Isso tem quanto tempo já? Cara, isso deve ter já uns bons 13 para 14 anos aí já. Olha. É tempo, né? É tempo. Sabe, cara, eu queria, antes de passar a bola aqui pra Mayara, eu vou te fazer uma pergunta, que tem um negócio que tá Claro, com certeza. me deixando aqui. Eu vejo que todas as bandas que passam pela igreja, até a gente se encontrou na inauguração da igreja do pastor Gilmar, agora recentemente, ele, que de fato foi um dia... Parceirão nosso, né? Cara, foi muito bacana aquilo ali. Legal. E, cara, eu vou falar agora só com o Júnior, não banda. Certo. A tua inspiração, você tem um preparo, obviamente, você ora, você, né, às vezes, de repente, até um jejum você faz antes de uma apresentação, mas o teu lado espiritual, como que ele se comporta enquanto você tá no palco? Como você vê aquelas pessoas lá embaixo? O que que você, além da música, além da mensagem, o que mais que o Júnior entrega? Certo. Cara, é uma pergunta bem direta, né? Bem complexa, né? Então, é que nem a gente acabou de falar, né? Tudo vem antes, né? Não é apenas só o palco, né? Sim. Então, eu me preparo muito, assim, na questão espiritual, por quê? A Bíblia diz que sem Cristo nada nós podemos fazer, certo? E eu tenho muito isso na minha mente, muito isso na minha cabeça. Porque, de fato, nós somos tão pecadores ao ponto de, cara, que a Bíblia diz que nós somos... A nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Então, né, quando Jesus ele olha para nós, ele vê pela lupa de Cristo, né? Porque se ele vê por nós mesmos, nós já estaríamos condenado no inferno, né? Nem vamos falar. E também sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Isso, é isso aí. Então, nesse momento, eu tenho muito na minha cabeça, porque assim, cara, eu vou entrar num outro ponto que isso pode afetar muito a vida de um ministro, que é a questão da soberba, sabe? Sei. Quando você tá no palco, você tá em evidência, você tá nos holofotes ali, é muito fácil se perder, sabe? Pode subir muito pra cabeça, Isso aí. Infla o ego. Infla o ego. Então, eu prefiro sempre, quando eu vou ministrar, eu falo, Deus, é o Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que me usa. Inclusive, tem uma canção minha, né, com esse nome, Me Use, né? Que tu que escreveu, né? Eu que escrevi. Fruto de uma oração, né? Uma oração um dia... Que, inclusive, depois vai falar muito bem sobre isso. Então, eu vejo nessa parte, cara, assim, tipo, eu entendo nessa questão espiritual que é aquela coisa, a gente não tem nada de nós para entregar, né? Agora, com o Espírito Santo, isso fica mais fácil, né? Porque a Bíblia diz que, acho que se não me engano, no Evangelho de João, capítulo 14, alguns versículos à frente, ele vai dizer que ele nos guiará, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, né? Nos guiará a toda a verdade. Então, quando nós entregamos o nosso coração para Deus, de fato, aquela hora, aquele momento do culto, a hora da ministração, cara, vai ser guiada pelo Espírito Santo. Sim, obviamente. Né? E eu creio muito nisso, sabe? Sabe, Júnior, quando você se permite entender que você é um instrumento, que você está sendo usado por Deus, quando você se permite. Porque não adianta, você tá em cima do altar, você tá cantando uma música que fala o santo nome de Jesus, mas você não se permite ser usado pelo Espírito Santo, não tem sentido. Até porque ia ser só um profissional, um músico profissional, né? Não ia ter, digamos, aquele sentimento que esboça, né, no louvor. Aquilo que atrai realmente, né, o Espírito Santo. Isso. Até a gente, tipo assim, eu tenho esse ponto crítico, assim, crítico pra mim, no caso, né? Não para os outros, mas pra mim. Que quando você tá cantando na carne, as pessoas notam, certo? Sim. Quando o Espírito Santo está agindo, as pessoas notam também. Porque a pegada é diferente, a adoração ela vem de uma forma diferente, entende? Então, por isso que eu sempre falo da questão do se preparar, né? Eu sempre tenho falado pra galera da banda que antes de tocar, antes de fazer solo, antes de fazer riff, antes de fazer uma virada legal na batera, antes de fazer um synth no teclado lá, cara, nós temos que entender que nós somos filhos, cara. Filhos de um Deus que é todo poderoso, que é Pai, né? Então, a nossa intimidade começa, como a gente já falou hoje, começa lá dentro de casa. Né, lá no nosso quarto, na oração, no dia a dia, né, nos nossos negócios no dia a dia. Não adianta eu dentro de casa, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, mas chego no primeiro que eu vejo na rua, eu não cumprimento, eu não dou um bom dia, não dou um sorriso,
né? Desconta alguma frustração em alguém. Isso. Então, isso a gente tem que cuidar muito, né? Sabe, Júnior, hoje, antes de passar pra Maiara aqui, eu tive um bate-papo muito legal com a minha esposa. Tu conhece a Thalita, né? Sim. E hoje, olha só como são as coisas. Eu mandei o áudio pra ti. Que é uma coisa que eu, de certa forma, eu fazia, mas não fazia com a intensidade que tinha que ser feito. Hoje, por exemplo, nós aqui, a gente não tá... o que a gente quer transmitir para as pessoas de casa é uma palavra de bem, uma palavra que fortifica, uma palavra que edifica. Glória a Deus. Uma palavra que, às vezes, a pessoa tá ali no momento ruim, ela vai escutar o Júnior falar algo bom, vai... Pô, se o cara conseguiu, eu também consigo. Isso. Sabe, cara? Se o cara... A mente do cara bugou em Cristo, eu também quero. É, isso aí. Então, a minha esposa falou, cara... Amor, passa a tua tarde inteira hoje orando, fala, Espírito Santo... Me usa hoje, fala através de mim. Vamos falar palavras de bem, palavras coerentes, claro. Palavras que as pessoas lá em casa entenderão e poderão absorver de uma forma boa, né? Exatamente. Porque assim, ó, eu vou encerrar essa minha parte agora com isso, ó. Quanto mais a gente tenta aparecer, mais a gente vai ficar fosco, digamos assim, borrão. Isso. Mas agora, quando você faz algo sem esperar que o fulano vai tirar uma foto e te marcar. Quando você sobe num altar para pregar, ou para cantar, ou para tocar, sem esperar que alguém vai te marcar numa postagem, mano, ali o Espírito Santo te tomou e só vai para cima. Eu acho que essa questão do ego, as pessoas, mesmo dentro de igrejas, o ego é grande. Com certeza. Mas o que me deixa feliz é que essas pessoas com ego, com arrogância, com alguma dor dentro da igreja, elas estão no lugar certo da cura. Com certeza. Elas serão curadas. Onde eu trabalhei, meu trabalho lá no café, lá na igreja, eu via diariamente pessoas curadas, cara. Lá na nossa igreja, na JET. Todo dia eu tinha uma experiência de alguém que se curou de algo. Olha aí. Sabe? Sempre Glória a Deus, as né? pessoas entravam chorando e saíam sorrindo. Eu tive várias experiências. Várias pessoas passaram por lá, conversaram comigo. E cada dia que passava, eu sentia na pele a força e o poder do Espírito Santo. Porque as pessoas, elas saíam tão preenchidas do Espírito Santo que transbordava, cara. E não é placa de igreja que eu tô falando. Isso. Eu tô falando de Deus, tô falando do Espírito Santo. Tô falando de unção. Beleza? Então, Maiara, agora a bola tá contigo. Que legal. Júnior, você já teve alguma experiência, assim, com as músicas que você compôs? A experiência no sentido, assim, que a pessoa chegou pra você e contou um testemunho. Ah, a tua música me fez eu mudar. Ou a tua música me inspirou a eu voltar pra igreja. Tu teve algum testemunho, assim? Cara, de testemunho, assim, eu tenho... Não é bem um testemunho, mas é um parceiro nosso. Até eu acho que vocês conhecem o Galvão. Claro, pô. Sim, Galvão. Baita amigo meu, né? E nós estudamos junto. E ele é um cara que se tornou fã da música Me Usa, cara. Olha só. Ele toda vez ele me manda no WhatsApp aqui, ou no WhatsApp, no Instagram aqui, no direct. Às vezes ele tá no trânsito, ele coloca a música lá, ele filma lá e me manda. O Galvão. O Galvão, Me Usa. E essa música, cara, foi uma... Ela me tocou muito quando eu escrevi ela, porque foi o resultado de uma oração, né? Depois a gente vai falar isso aqui melhor. Mas que de lembrança que eu tenho, assim, agora de mente é o Galvão. Ele sempre me manda esse feedback. Ele se sentiu tocado? Se sentiu tocado, obviamente, né? Quando você vai compor uma música, assim, você tira aquele tempo pra você... compor ela, ou realmente vem algo de Deus, assim, do Espírito, e te manda música ali? Conta pra nós. Cara, eu assim, ó, eu sou bem sincero, nessa parte de fazer músicas, eu não tenho um ritual assim, tipo... Ah, hoje eu vou parar? Não. Essa música Me Usa, ela veio de um dia assim, eu falei, Deus, podia me dar uma letra, alguma coisa, né, pra mim poder gravar, sei lá, se o senhor quer isso aí e tal, enfim. E essa música eu escrevi e comecei ela pelo refrão. Eu escrevi ela pelo refrão. Me usa no pensar, me usa pra curar, me usa pra libertar, enfim, né? E só que aí ficou na gaveta, sabe? Ficou na gaveta e eu não tinha mais uma ideia pra sei lá, pra continuar ela, né? Aí um dia peguei o violão entre uma nota e outra lá em casa. Aí comecei a fazer o refrão. Sinto, o estrofe, né? Sinto tua presença, o teu Santo Espírito, neste lugar de oração. Ou seja, era um momento que eu tava tendo com o pai ali, sabe? Sim. Tava então, conversando com ele. Conversando, né? Porque Deus fala, cara. Deus fala. Então, foi assim que nasceu essa canção, né? E tanto é que, o outro detalhe muito importante dessa canção, cara, é que assim, quando eu escrevi ela tem uma parte da letra que ela diz assim, me usa pra salvar,
me usa pra libertar. Nossa. E essas duas, pra salvar e libertar, cara, isso me confrontou muito na época. Por quê? Vou falar. Porque eu tava naquele processo ainda de cura, de, sabe, tipo, do homem natural para um homem espiritual. Então, algumas coisas eu não tava entendendo ainda e tudo mais. E eu me achava impuro falar para Deus, para ele me usar para curar alguém ou para libertar alguém, sabe? Sim. Porque quem liberta é Deus. Sim. Obviamente a gente sabe disso, né? Sim. Quem transforma, quem restaura, quem batiza, enfim, né? Só que aquilo me travava, sabe, cara? Me travava, assim, de um jeito, assim, que eu falei para Deus, Deus, não sei o que fazer, sabe? Aí um dia eu ligo pro Elito. Eu falei, Elito, assim, assado. Cara, eu tenho um quê com essa música, não sei se é pra nós gravar, não sei, né? Na Não dúvida. sei se é pra nós... não sei se é pra Esquecer, nós esquecer talvez, ela, né? não sei. Aí ele, mas o que tá pegando, mano? Ele falou, vê, o que tá pegando, mano? É cristão, fala assim. né? O que tá pegando, mano? Daí eu disse, cara, eu não tô achando legal essa parte do refrão, cara. Porque daí, tipo assim, me usa pra salvar e me usa pra libertar. E isso era como uma flecha no meu coração, sabe, cara? Tipo assim, contrária, né? Porque eu Tipo, não... te doía se você fosse cantar. Tipo assim, pô, quem sou eu pra tá falando isso, sabe? Tipo, entrou quase que num lance de soberba, sabe? Tipo assim, parece que o cara queria engrandecer na hora. Mas não é, sabe? Aí, eu falei, cara... O que Tipo Deus um falso quer? profeta. É, tipo isso, cara. Tipo assim, quase que contando uma heresia, sabe? Tu velho, entende? tô Isso é ligado. pesado, mano, sabe? Pesa, né? E nessa época eu tava entendendo já um pouco desse lance aí já. E aí ele falou, mano, seguinte, deixa eu só vou te falar uma coisa. Pô, Elito é o brabo. Elito é fera, mano. É brabo, homem. E ele falou assim, cara, irmão, vou te falar uma coisa só. Quem faz é Deus. Pronto. Se ele te deu, faz. É. Quem salva é Deus, quem batiza é Deus, quem restaura é Deus, quem transforma é Deus. Quem sabe? dá, quem tira, Quem né? dá, quem tira. Cara, aquilo ali, mano... Te deu um... Eu, assim, ó, sinceramente, se você tá de pé, assim, cara, aquilo me murchou, sabe? Tipo, caiu meus braços. Sabe quando você faz assim, caiu os braços, assim, sabe? Tipo quando tu desliga aqueles birutas que fica na frente Cara, das tipo, lojas, foi cai uma, o braço, né? foi uma resposta tão simples, cara. Eu Tipo sei. assim, sabe? Foi uma resposta tão simples. Então, aquilo mexeu muito comigo, por quê? Me destravou ali naquela hora, porque eu sei que foi o Espírito Santo ali, porque eu não estava pensando da maneira que ele liberou aquela palavra, né? sim. Não é você que tá fazendo, é Deus. E em nenhum momento Não da é música... sobre você, é sobre Mas até ali ele. tu não Isso. tinha visto. Eu né? não tinha parado pra analisar isso aqui, tá entendendo? Então, aquele momento ali, cara, fez todo sentido. E aí, é uma música que ela é muito forte, sabe? Porque é uma oração e então foi feito nesse contexto, assim, que nem eu falei, eu não tenho uma liturgia pra escrever, mas Sim. saiu. Simplesmente Deus trouxe ela de um tempo, ficou guardada, Deus trouxe um outro estrofe ali, colocamos E na ela música. foi uma batalha. E foi. Essa música talvez ela serviu justamente pra te destravar. Isso, né? Pra- Pra minha pessoa destravar. Exatamente. Certo? Um dia... Porque antes da tua música curar as outras pessoas, ela te Ela curou. cura você Isso, primeiro. Tu é escreveu verdade. pra ti mesmo, ela É foi verdade, primeiro, né? com certeza. E até então, nesse processo que eu falei, tu tava de cura e tudo mais ali, questão espiritual falando, né? Um dia eu cheguei no culto pra tocar na outra igreja que nós estava lá, e eu falei assim pra Deus, era aquela semana, sabe, que dava tudo errado, cara, sabe? Tipo assim, o coração mesmo quebrado, assim, em todos os sentidos, sabe? Aham. E aí eu falei, Deus, o que eu vou ministrar hoje? Sexta-feira, né? Sexta-feira eu falei, o que eu vou ministrar hoje, Deus? Apavorado. Não tem o que eu falar. O que eu vou falar de mim? O senhor Sim, sabe que de mim sim. só sai, né? Sim. Caca, né? Que nem os Sim. outros, né? Aham. Então aí, cara, ministramos louvor, até deu umas paradas loucas no som, enfim, tudo errado. Aquela semana era pra dar tudo errado. Sim. Só que, no final do culto, uma irmã me procurou. E aí que vem o detalhe. Uma irmã me procurou, uma senhora me procurou, ela falou, irmão, eu preciso te falar uma coisa. Quando você cantava, o Espírito Santo, eu vi como um estalo no meu ouvido, e o Espírito Santo me curou da audição. Ô, Olha louco. só, Nossa. olha só. E eu nem sabia disso aí, né? Ela tinha feito os exames há poucos dias ali, pelo contexto que ela contou. E me parece que ela... Eu não lembro de cabeça agora, que eu tava naquele dia tão meio aéreo, aquele dia. E ela falou que, tipo assim, que eu lembro, assim, parece que era 30% que ela tava perdendo a audição já. E Deus deu um estalo naquela hora do louvor e voltou a ouvir normalmente, né? Uma E cura. aí, uma cura. E aí, cara, isso me deixou constrangido na seguinte questão. Por quê? Porque nos piores dias, Deus não precisa de nós para fazer alguma coisa.
É por Ele, sabe? É Ele que usa a gente, sabe? É Ele que conecta a gente com as pessoas, mesmo nos piores dias, sabe? Porque não era um dia bom pra você. Não era um dia bom. Então, meu coração tava apertado aquele dia, obviamente, entende? Mas Deus... Tu sabe, a gente como cristão... Deus usa... Todo mundo sabe que Deus nos usa de formas, às vezes, que a gente não entende ali naquele momento. Mas como a gente também sabe que o exemplo arrasta, às vezes Deus coloca alguma pedra de tropeço no nosso caminho. Para quê? Para que as pessoas lá de fora vejam como a gente lida com a situação. É muito fácil cair. Todo mundo tem um momento da vida que caiu de alguma forma. Certo. Mas o que vai dizer quem tu é a forma que tu levanta. Isso aí. Sabe? O que tu pode proporcionar para as pessoas que estão ao teu redor. Por isso que tem também aquele ditado, né? Quem já pisou no Santo dos Santos. Isso aí. Essa música então, vai, tá? É sobre isso, é sobre né? isso. Tem muita lugar coisa. Tu não sabe viver no outro lugar, né? Não. Quem E é de fato, isso, né, acordou E é espiritualmente. né? isso que acontece com a gente quando a gente acorda. Isso. Sabe? Eu tive um processo também um pouco... Não foi tão brutal, digamos assim, como algumas pessoas passam, umas batalhas sinistras na conversão. Certo. Eu tive algumas coisinhas que eu mudei. Eu sabia que depois, quando comecei a ter um pouco de discernimento sobre tudo, eu percebia que lá atrás, em alguns momentos, o Espírito Santo já falava comigo, mas eu, por falta de conhecimento, não entendia. Hoje eu entendo perfeitamente Isso acontecia cada comigo momento. também. Isso acontecia comigo Sabe também. o quê? Quando Essas eu paradas. entendi que descer as águas batismais seria afogar o velho homem para levantar o novo, tirar as roupas sujas e usar as roupas limpas. A partir daquele momento que eu levantei daquelas águas lá com o pastor Vinícius, eu encerrei naquele momento todos os vícios, todas as companhias, todas as mesas, as geografias onde eu andava, encerrou ali. De fato, foi uma facada ali. Certo. Cortei no meio ali. Eu era conhecido por... O meu apelido era Caco, no mundo ali fora e tal. Um dia eu cheguei no meu clã e falei, gente, é o seguinte, eu tô começando a entender o que Deus tem para mim, eu tô começando a entender o meu papel de marido, o meu papel de pai, meu papel de filho, de amigo, de cristão. Então, a partir de hoje, esqueçam o Caco e a partir de hoje eu volto a ser o Thiago que eu fui, que meus pais me deram um nome. Senão, que função tem, que finalidade tem você ter um nome? Isso. Se tu gosta de ser chamado por aquilo que tu não é. Isso. Então, assim, eu vejo... Da minha forma foi fácil essa mudança, mas a gente sabe que de outras formas as mudanças não são tão fáceis. Porque a Bíblia, ela não é só amor. A gente já falou isso no outro episódio. Falamos. A Bíblia te dá tapa na cara. Isso A aí. Bíblia... Se o Evangelho Uma não te exortação, né? confronta... Se você não é confrontado pelo Evangelho, tu tá lendo ele errado. É verdade. Entendeu? Com certeza. Maiara, tua vez. Eu vou fazer uma pergunta aqui Manda. agora. Júnior, qual é a sua opinião sobre a música cristã hoje na nossa vida? Na vida das pessoas? A música cristã... No dia a dia. No dia a dia? Não só na igreja. Não só dentro da igreja, Certo. fora. Certo. Cara, eu penso que isso é um alimento espiritual, né? Eu acho que isso não é só simplesmente ouvir uma boa música, ouvir uma boa melodia, um riff na guitarra, como já falamos aqui, mas sim você se alimentar daquilo, né? Então, hoje, por isso que eu sou um pouco chato nessa questão de escutar músicas, tanto hoje tá muito em pauta essa questão da música cristã e a música secular, né? Que o pessoal fala, eu escuto, eu ouço, eu não sei o que e tal. O que pode, o que eu não pode. não julgo, cada um faz o que quer, não é o meu papel fazer isso, mas eu pra mim não gosto. Sim, eu também não. Pra mim, eu prefiro me alimentar de coisas que a Bíblia diz, tudo aquilo que é puro, né? Tudo aquilo que é bom. A gente ouvir, a gente, né, dar crédito, né? E eu acho que também não se trata só da música, mas também o que você assiste, né? Também. Ele reflete muito isso, né? Do que você está se alimentando durante o dia, durante os finais de semana, né? Exatamente. Não adianta você estar no sábado no culto, adorando, mas no domingo você pegar e ir para outro lugar, ou, né? Isso, e só que essa questão aí que você está comentando muito reflete na questão da intimidade mesmo com o Pai, né? Porque quando a gente de fato mesmo acorda espiritualmente, cara, o Espírito Santo ele vai te mapeando coisas, sabe? Ele vai te colocando na rota que ele quer. Tipo, isso que não me convém mais. Isso aqui já não... Por mais que outrora você gostava, você amava aquilo ali, cara.
né? Só que a partir daquele momento que você teve o encontro, aquilo já parece que não te satisfaz mais, sabe? Não preenche. Não preenche. Fica tipo algo momentâneo, né? Isso. É algo passageiro, Isso, né? isso Aquela aí. felicidade de momento, Isso mas aí. simplesmente quando chegou em casa já... Isso aí. Não é que a questão é assim, ó. Não é que, tipo, quando você entende o evangelho, você vai ser o perfeitão da história. Sim, não é isso. sim. Né? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo o cristão por causa disso. Não, porque os cristãos são isso, são aquilo, são não sei o quê. Só acha o santarão. Não é. A gente tem as recaídas muitas vezes, né? Não é que recaída. A gente tem como é que fala... A Altos palavra e baixos. altos e baixos, mas aquela palavra assim, às vezes a gente tem aquele confronto, porque o pecado é bom, né? Aquilo que a gente praticava no passado era bom naquele momento. Naquele momento. Só que a partir do momento que a gente encontra Cristo, aquilo acaba, como a gente falou, acaba perdendo o espaço e as coisas de Cristo começam a tomar sentido na nossa vida, né? Por isso entra a questão do conhecimento. Isso, exato. Bíblia. Da intimidade. Joelho no chão. Exato. Porque assim, ó, o mundo tá ali fora Tá. e vai estar sempre, E vai tá ali. sempre ali. Se Vai você ficar ali. não tiver discernimento e preparo pra Então, encarar isso no cai dia a dia, logo. tu cai. Cai na hora. Porque assim, e tem toda a questão que tu falou da intimidade com o pai. É. Só que pra você ter intimidade com o pai, tem que ter relacionamento. É isso aí. E relacionamento gera intimidade. Isso aí. Não é só, todo domingo eu tô na igreja, tô salvo. Não, Não, é é, isso, cara. não é o bastante. Não. Não, isso você tá na igreja é o mínimo que você tem que É o fazer. mínimo. É o mínimo. É. Agora, o que você vai fazer quando tu sai de lá, vai dizer quem tu é. É isso aí. É a mesma coisa que você criar um relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, né? E alimentar E ele. alimentar ele. Então não basta Isso aí. você simplesmente casar ou não basta você simplesmente ter o filho, né? É, exatamente. Você precisa ter aquele dia a dia, você precisa ter aquela intimidade. E é isso que faz ter, né, esse contato. Exatamente. E a mesma coisa funciona com o Espírito Santo, Com né? certeza, com certeza. E tu sabe que quando, a partir do momento que Deus começou a me acordar espiritualmente ali, a Bíblia ela vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então, ou seja, tudo começa a partir do momento que a gente entrega aos pés da cruz aquilo que está nos afligindo, né? Que está nos afetando. E quando Deus coloca na nossa mente isso, eu não entendi, obviamente, lá atrás, mas quando Deus começou a me acordar, isso começou a vir à tona. Eu comecei, ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive, sabe? E eu tava aqui com alguns pecados presos aqui dentro do coração, né? Inclusive, eu vou falar pode falar aqui? Pode. Eu falo abertamente porque Deus me curou. Tanto tempo, eu fiquei preso na pornografia. Sim, isso certo? não... Sim. Então, isso me prejudicou até no início do meu casamento. Tá entendendo? Tinha uma dificuldade, Tinha né? dificuldade. Então, por quê? Espiritualmente, cara, e muitas vezes, como nós estávamos na outra igreja, eu cantei muitas vezes em pecado. Tu entende? Sim. Eu cantei muitas vezes é que nem eu sempre falo pra galera, na época, quase que vomitando coisas em cima das pessoas. Né? Por não ter esse entendimento que eu tenho hoje. Sim, né? entendo. Entende? Então, naquele momento, quando Deus começou a me acordar, as primeiras coisas que o Espírito Santo ele me convenceu, que a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Né? Então, do pecado, eu comecei a confessar pecado. Falei, Deus, eu sou um pornográfico, eu sou um cara que Eu preciso de cura, de libertação, eu preciso de cura. Tá entendendo? Então, ou seja, a partir do momento que a gente joga na mesa esse lance pra Jesus, cara, ele vai te curar. Sim. Só que tem que ter a tua parte também de querer sair Tem que daquilo ali, entregar. né? A pornografia, as drogas, o álcool, tudo que tem de Vício, ruim né? hoje, cara, é uma coisa que sempre vai estar ali. É. O mundo nos alimenta disso. Isso aí. O mundo lá fora, ele sobrevive disso. Ele Tem joga muita ele joga muito atrativo, né? Isso. Exatamente. É um prazer Aos ali. olhos é atrativo, né? E o pior de tudo ainda são pessoas que enriquecem com isso, Isso aí. sabe? Cara, como eu falei antes, o mundo tá ali fora, basta nós saber dividir isso, né? Discernir, né? Júnior, tem uma parte dessa nossa entrevista aqui que eu vou entrar agora, que já dentro dessa aqui nós vamos falar sobre o YouTube da banda, Certo. vamos falar sobre as canções que vocês têm prontas já, que estão no YouTube, houveram já os lançamentos, né? Algumas Depois canções. tu fala alguma coisa também a respeito do que virá, dos planos, dos projetos. Mas eu quero ver, quero ouvir de ti, do Júnior Santos, um futuro. Qual futuro tu te imagina? Qual o legado que tu quer deixar? Eu sei que tu tem uma filha, né? Eu tenho uma filha. O que Maria Cecília, 4 anos. Maria Cecília? Maria Cecília, Olha, 4 anos. Um nome imponente. Tu sabe, cara, um futuro, não só como Júnior
e Ministério Promessa. Um futuro que você vê, um futuro que talvez você já esteja construindo mentalmente, e um legado que você queira deixar tanto para tua esposa, quanto para tua filha, quanto para os teus amigos, que eu sei que a gurizada da banda não são só amigos, são irmãos, são brothers, né? Os caras, eu conheço um por um deles. Um é meu vizinho, inclusive, não me convidou nem para um churrasco até agora. Churrasco gospel, sabe? E ele faz um teclado muito bom, inclusive. Legal. Então, Júnior, o que tu vê de legado hoje que tu queira deixar? O que seria hoje o ideal que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu dificilmente eu falo de mim, assim, sabe? Mas hoje tu vai falar. Eu tenho muito receio disso, sabe? Tipo, de falar de mim porque eu sou um pecador, né? E muitas pessoas talvez podem não entender. É, isso aí. Então eu tenho muita cautela em falar disso, porque é aquilo que a gente entra naquela questão da soberba, né? Mas eu penso, cara, tipo assim, um legado que eu gostaria que as pessoas vissem no futuro, um legado de buscar a presença, cara, sabe? Eu tô me empenhando nisso, não sou perfeito, obviamente, né? Mas eu tô me empenhando nessa questão, assim, de conhecer mais a Cristo. Porque mais uma vez, a gente torna a falar daquilo que a gente falou antes ali, que é a questão da intimidade. Cara, se a gente não tiver intimidade com Cristo, as coisas não vai pra frente. Não é só na música. Não claro é só na música, não é só na igreja, não é só pastoreio, né? É uma questão do teu dia a dia, do teu cotidiano. Conjunto, é um conjunto, né? da obra, né? É na escola, é no trabalho, é em casa, é nos filhos, né? Então, até na questão da criação, hoje eu tenho a minha filha de 4 anos, a gente enfrenta algumas dificuldades porque a cabeça deles já vem um pouco mais melhorada do que a da gente na época, né? Então, alguns desafios, né? Às vezes tem que ser um pouco incisivo, às vezes tem que dar uma segurada, conversar, né? É uma outra pegada nesse novo tempo, né? Então, a gente tem essa questão eu procuro mostrar lá em casa também esse legado de buscar a presença, né? Então, claro, obviamente, tipo assim, tem dias que, cara, você chega em casa, você não quer nem saber de ler Bíblia. Você tá tão esgotado, você tá tão cansado do teu trabalho, que você quer só chegar em casa, tomar um banho, dormir. Tipo, nem comer. Jesus, a mesma oração de ontem. Porque tipo isso, né? é isso aí. Porque nem sempre você vai encontrar pessoas cristãs que vão entender o teu propósito. Isso. Às vezes tu vai acabar absorvendo os problemas das pessoas, as dores das pessoas, às vezes até sem perceber. E você carrega isso, cara. É isso aí. Poxa vida, como é que pode? Mas eu fico muito feliz, Júnior, tu sabe que eu te admiro já tem um bom tempo. Amém, mano. A minha casa, na verdade, nós todos lá em casa, a gente tem um apreço muito grande pela tua pessoa. Amém. E a gente sabe que você é um homem de verdade. A gente sabe que você é um homem de Deus. Glória a gente sabe que quando você está ministrando lá em cima do altar, você está tocando as pessoas. Você está, às vezes, quebrando algumas correntes dessas pessoas. Você como Júnior e você como banda também. Amém. Porque a gurizada da banda merece também esse crédito, certeza, né? Os caras... Cada um está fazendo a sua parte da melhor forma possível. Amém. Cada um está sendo usado divinamente pelo Espírito Santo. Então a gente sabe que o que vocês nos oferecem é verdadeiro. Amém. E isso é uma coisa que você pode ter certeza que não é só eu, não é só a Maiara que sabe, não é só a minha esposa, meus filhos, as pessoas em si, elas sabem que vocês estão ali para fazer o nome de Cristo conhecido, né? Glória a Deus. Maiara, você tem mais alguma pergunta, talvez? Vem novidade aí? Eu sabia que ia ser essa pergunta. Eu sou curiosa. A gente tem alguns projetos, sim, né? Inclusive a gente lançou agora, falando só um pouquinho do que a gente lançou nesses últimos dias, a gente lançou 3 covers, né? Então tem mais um para lançar ainda, mas a gente tem algumas autorais também que a gente está trabalhando já em cima delas, né? Então a gente está preparando esse material com muito carinho, né? Debaixo de muita oração, né? Porque não é simplesmente só enviar uma música lá e ver os views acontecendo, ver, né? Comentário, curtir, não é. É sobre uma mensagem. É sobre mensagem, é sobre o poder da palavra. A gente não é nada, né? Mas a mensagem que a gente carrega, ela é importante. Vocês querem transmitir algo, né? Isso, é transmitir essa palavra que Jesus Cristo nos chamou, né? Os discípulos, né? E por todo mundo pregar o evangelho, né? Então, a gente tendo essa parcelinha de contribuição da nossa parte para que mais pessoas sejam E através da música ainda, né? que é um negócio universal, né? Isso. É um negócio que chega... E É uma mensagem muito... Ela chega muito rápida, né? Chega muito rápido. As pessoas hoje, né? Então, é uma... Até porque hoje é muito mais fácil a pessoa escutar, né? A pessoa que está no mundo escutar um louvor do que exatamente ir para dentro de uma igreja, né? Isso. Eu acredito que, tanto na minha conversão,
eu comecei primeiro a escutar música, entendeu? Mudar a minha playlist, digamos, né? Você começa a escutar um louvor, você começa a gostar daquele gênero ali, e aí você vai começar a buscar mais disso, né? Então, você vai se moldando com aquilo você ali, dá uma garimpada nas músicas exatamente. Ali. Então, tipo assim, ó, o louvor, né? Ele faz muita diferença na vida das pessoas. Então, é importante. E eu acho incrível as pessoas que têm esse dom. Eu geralmente gostaria de ter nascido com esse dom, né? Eu tenho Eu queria saber cantar pra ter esse dom. Porque... Eu tenho o dom da música. Eu tenho o dom de estragar a música. Né? Mas é um dom. Não deixa de ser um dom. Mas, Júnior, de verdade mesmo, o seu dom é incrível. E a banda toda... Você Glória hoje tá aqui representando a banda. Eu tenho certeza que mais pra frente vamos trazer a banda toda aí, não vai demorar. Será um prazer. Não vai demorar. Vamos trazer a banda toda aí, porque, de verdade... Quantos anos tem ali a banda de vocês? Em si, total, assim, da banda, 13 anos, né? 13 para 14 anos, que não falei antes ali. 13 anos com as mesmas pessoas? Não. Ah, mudaram. Tipo, no caso, tem o meu baixista lá, que ele é o pioneiro da banda, né? Só sobrou ele da antiga Manaim lá, que eu falei, Olha né? isso. Sobrou ele. Aí depois veio eu. Aí depois veio o Eliton. Aí depois o batera, que é aqui de Xanxerê, né? Pertinho aqui de Chapecó, que é o Wagner. E agora, por último, o Marcelo, né? Então, O Marcelo que é o meu vizinho. Acho que ainda das teclas. Eu não vejo... Uma vez encontrei com ele lá na portaria do meu condomínio. Falei, ué, cara, o que você tá fazendo aí, pô? Eu moro aqui. Que legal, cara. Bacana. Então, teve muitos momentos ali, né? Desses 13 anos. Algumas transições. Passou muita gente ali, né? Então, até chegar esse time que Deus separou, entende? Então... É uma peneira, vai né? longe, peneira, né? Eu tenho certeza que vocês vão alcançar muitas vidas através do louvor de vocês. Glória a Deus. Isso aí. Júnior, fala aí das redes sociais da banda, cara. Fala aí. O que eu falo? YouTube. YouTube, Instagram. Isso aí. O que a galera vai encontrar hoje no YouTube da banda? Cara, hoje nós temos lá algumas canções nossas, né? Inclusive tem essa Miúza, que acabamos de comentar. Tem uma outra lá que é a Confiarei também, a músicas autorais, né? E tem alguns covers lá, né? Que a gente faz, né? De vez em quando a gente lança alguma coisa lá. E se a galera, não sei pra onde que eu olho aqui, pra cá. Naquela ali. Se a galera quiser nos acompanhar lá, será um grande prazer, né? Ministério Promessas lá no YouTube, coloca lá no buscador lá, Ministério Promessas Oficial, que você vai encontrar o nosso canal lá. Eu vou colocar aqui embaixo aqui pra vocês também, seguem lá. Legal. Pra conhecer mais o projeto deles. Isso, e lá no Instagram também, a gente tem lá Ministério Promessas lá, oficial também, segue a gente lá, a gente tá... ultimamente, por causa da correria, eu acabei não estando mais, tipo assim... todo dia lá, sabe? Dando mais atenção. Hoje, como eu tenho a empresa lá, eu e meu baixista lá, que é meu cunhado também, a gente tem a empresa lá. Mas, gente, a gente come, baixista, sócio, cunhado, amigo, irmão. A gente tá tão inteirado lá agora durante a semana que às vezes, né, a gente... Eu vi uma foto de vocês estavam lá tomando um chima, toda a banda lá. Toda a banda alinhamento lá. semanal lá no... Que legal, cara. A gente viu, isso prova que a gente é fã e a gente acompanha. Viu? Isso aí. Olha aí, que legal. A gente sabe de legal. tudo. Isso aqui não é só Vocês um podcast. pensam que a gente não acompanha, tá? Mas a gente tá ali. A gente tem que dar uma pesquisada na vida das pessoas que a gente traz aqui. Não adianta. A gente tem coisas... Não é do nada, né, que as coisas acontecem, mas né? a gente acaba trazendo sempre, dando uma peneirada e trazendo os melhores. É verdade. Mas, cara, então acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar uma mensagem bacana. Legal. As pessoas vão poder conhecer um pouco melhor de quem é o Júnior Santos. Eu tenho certeza que muitas pessoas da nossa igreja, de outras, várias, vão assistir isso aqui. Amém. As pessoas da nossa igreja, principalmente, quando verem você lá no palco, no altar, elas já vão, esse cara é abençoado. Já vão te ver diferente. Glória vão a Deus. entender o teu propósito. Glória a Deus. Agora, a Mayara, ela tem uma coisa muito bacana pra falar. O que é a Mayara? Antes disso, eu preciso fazer uma pergunta pro Júnior. Ai. Vai Pra lá. nós finalizar. Júnior, tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que agora estão iniciando na música, que estão iniciando ali pra compor música? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pra eles? Então, a mensagem é não desistir, né? Porque quando a gente começou, cara, passou inúmeras vezes na nossa cabeça de desistir. Largar tudo. Largar tudo. Eu costumo dizer que lá no início a gente teve muitos contras, assim, sabe? Muitas pessoas contras. Porque é batidela, porque não sabe tocar, porque não sei o quê, porque não sabe fazer uma nota, né? Então, não sabe tocar uma música. Mas normal, são as pessoas né? que queriam estar lá no teu lugar. Mas tipo, pra época, nós começando, cara...
Só que eu vejo que, tipo assim, o que acontece? Muita gente a gente viaja um bom tempo já por aí, temos alguns amigos espalhados aí pelo Brasil, e às vezes a gente passa nas igrejas, nas congregações que a gente vai tocar, às vezes aquele cara que há 5 anos ele tinha uma banda, quando você volta na igreja dele, já não tem mais a banda, já um foi para um lado, outro foi para outro foi para Londres, outro foi para Xanxerê, outro foi, sabe? E os caras não estão mais juntos. Desistiu, sabe? Então eu falo pra galera assim, cara, não desistam do chamado. Porque não é só tocar, como a gente falou, não é só tocar, é um chamado mesmo, é musical. É um chamado pra adoração, né? Pra você entregar essa adoração através do louvor, né? Então, acho que a não desistência já é um bom caminho pra que Deus possa alavancar, né? A sua vida diante do altar do Senhor, né? Porque um louvor também é uma pregação, né? Com certeza. Com certeza. Isso aí. Se eu pudesse deixar, é isso aí. Não, mas você tá louco? Isso já vai alimentar muita gente. Eu tenho certeza disso. Também. Não desistir, né? Sempre buscar. A gente sabe que no começo é difícil, mas corre atrás, né? Com certeza. E não desiste do chamado, né? Porque nós, na época, cara, meu Senhor Jesus. Nós pensamos inúmeras vezes, cara. Porque, tipo assim, a pressão era grande, sabe? Sim, cara. A pressão era muito grande. Até dentro da família, sabe? Dentro de casa. Então, na época, assim, hoje os meus pais entenderam, né, o que Deus tem na nossa vida, né? Mas na época, tipo assim, os nossos pais, cara, o que vocês querem investir em banda, cara? O que vocês querem investir, não sei o quê? O que vocês querem gastar dinheiro com isso aí? A própria família, vamos trabalhar, né? A própria família. Então, hoje, pela não desistência, porque, cara, é um choque você dentro da sua própria casa, você sofrer isso, sabe? Eu imagino. E talvez não era nem pelo lado ruim dos nossos pais. Talvez eles também não queriam te ver sofrer lá na frente. Isso aí, cara. É isso aí que eu trouxe à minha mente. Deus trouxe à minha mente logo depois, em seguida, depois de um tempo, né? Sim. Que eu entendi isso aí. Sim. Porque os pais, eles nunca vão querer o mal para um filho. Sim, sim. Certo? Então é pensando nisso que talvez lá na época, talvez na ignorância deles também, na questão musical, na época eles estavam pensando no bom sentido. Porque mas para nós tu te entrega com tanta vontade e não dá certo, tu vai te frustrar, vai ficar triste, vai querer abandonar tudo e o pai e a mãe já estão ligados. Isso aí. Então, por que eu falo de não desistir? Porque, cara, nós não desistimos em meio a tudo isso. Sim. E não foi só da minha família, foi de todos. E foi alguma turbulência. Turbulência, né? Então, por isso que eu digo, cara, não desista, porque Deus, ele é fiel para cumprir as promessas. É o que eu sempre falo, Júnior. Se a promessa não foi cumprida, é porque não foi Deus que prometeu. É isso aí. Entendeu? Porque ele cumpre. Ele cumpre. O que Deus promete, ele cumpre. É isso aí, gente. Vamos se encaminhando, então, para o final, né? Infelizmente, a gente queria ficar aqui falando mais, mas o nosso tempo também é curto. A gente vai para os agradecimentos, né? A gente também precisa focar muito no nosso intuito do nosso podcast. Você que está nos assistindo, você sabe que através desse podcast, dessa gravação, ela tem uma história, né? Hoje a gente é apoiador da ONG em Loving Hills, né? Lá na África, no país Níger, né? Ele, se eu não me engano, ele é o segundo país mais pobre, entende? Então, a gente tá focado muito em ajudar essa ONG. Então, lá, a ONG, ela trabalha principalmente com crianças recém-nascidas, crianças que estão em fase de desnutrição. Então, a gente está apoiando muito esse projeto porque a gente sabe que ele não é um projeto governamental, né? Então, a gente precisa apoiar mais ONGs assim, a gente precisa auxiliar bastante eles e a gente acredita, né, que a gente vai conseguir ir mais longe e através do nosso podcast, através de você que está nos assistindo, a gente consegue colaborar lá com eles e ajudar cada vez mais eles, né? Sim, também não podemos esquecer do Pastor Abel. Exatamente. Da ABJET, né? Associação Beneficente da JET. O Pastor Abel também precisa muito de você, empresários que possam se levantar, contribuir da forma que for. Vocês não precisam dar rios de dinheiro, não é isso que a gente quer, mas que tenham um apoio, que a parte social seja vista e tratada com o devido respeito. Exatamente. Porque a gente sabe que aqui no centro é bonito, mas a gente também sabe o que tem ao redor do centro. A gente sabe que tem pessoas que precisam de roupa, a gente sabe que tem pessoas que precisam de um calçado, de um cobertor, de um colchão, de uma geladeira, a gente sabe que tem. E eu tenho certeza absoluta que se Deus tocou no teu coração ou ainda não tocou, ele vai tocar. Procure o Pastor Abel. Nós teremos no nosso site do podcast, teremos algumas informações, teremos o link que leva, tem o contato, a gente vai deixar tudo pronto para você ser um apoiador também, além do Love Hills, que é a nossa ONG principal aqui do podcast. Isso.
que a gente foca muito nisso, mas o pastor Abel também precisa de você. E a Maiara, ela é madrinha de uma dessas crianças aí da África, né? Você faz parte da vida de uma criança. Foi através, né, do site que eu apadrinhei uma criança lá, faz mais ou menos 1 ano, né? Então, tipo assim, você entra no site deles, né, www.loveandrios.com.br, você faz um cadastro lá, e lá não tem um valor fixo, entendeu? Tem que ser 200, tem que ser 300 reais. Não, você manda para eles o valor que você pode. Entendeu? Então, você vai apadrinhar essa criança. Então, você vai preencher os dados lá dele. Eles vão gerar um boleto para você, mensal. Esse valor pode ser até de 50 reais. Então, eles vão gerar esse boleto para você. E você vai pagar todo mês. E esse valor será direcionado a uma criança. Então, lá no Níger, tem umas famílias que, às vezes, têm 7, 8 filhos. E eles têm que, às vezes, escolher uma dessas crianças para poder ir para a escola. Uma dessas crianças, às vezes, para se alimentar. Então, a ideia... Que loucura, né? Que loucura. A ideia da ONG é justamente isso. É as pessoas sentirem no coração e fazer mais por essas crianças que estão lá, né? Hoje a gente tá aqui, né? A gente não tá num país, digamos, com essas dificuldades, assim como é lá em Níger, né? Mas a gente tá aqui, a gente pode fazer alguma coisa. A gente tá aqui, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Alguma coisa. Porque hoje, 50 reais pra gente é o quê? É um lanche, né? Você sai ali na rua, você come um lanche. Eu foco muito isso porque é sobre isso. Você pega esses 50 reais que você vai comer um lanche e faz essa doação. Porque pra você é só um lanche, é só uma noite. Mas pra essa criança, você pode estar melhorando o dia dela. Você pode estar salvando essa criança. Então, é isso. A gente foca muito nessa ONG. Então... é o nosso principal foco, e a gente vai né? bater sempre nessa tecla, Exatamente. Né? Onde a gente for, o que a gente puder construir para poder gerar apoio ao Love Heals, a gente vai fazer. E também, claro, não podemos esquecer do Slock Energy Drink. Rafaela Sartoreto, Ricardo, toda a galera aí que a partir de hoje são nossos patrocinadores oficiais do podcast Vida Cristã, junto com a Macroma. Né, a Maiara vai falar sobre a Macroma daqui a pouco. Júnior, então, da minha parte, meu irmão, eu fico muito feliz por tê-lo recebido. Amém. Espero que a nossa vida seja repleta de bênçãos, milagres, muito amor, sucesso, amém. Saúde também, né? Glória a Deus. Maiara. Exatamente. Júnior, foi um prazer você estar aqui conosco. Amém. E vamos trazer a banda toda aí um dia para nós fazer uma gravação aí de novo. E amém. obrigado pela sua presença aí, tá bom? Glória a Deus, obrigado a vocês. Gente, vamos falar então agora da Macroma Produções, porque como vocês sabem aqui, ó, nós estamos nesse estúdio lindo, maravilhoso, e são graças a ele que nós... estamos aqui nesse estúdio maravilhoso aqui. E claro que não podia deixar de falar desse estúdio, porque quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre a palavra de Jesus, as coisas têm que ser feitas com perfeição. E nada melhor que Macroma Produções, né? Macroma Produções, ela trabalha com todos os tipos de serviço que você precisa, como transmissão ao vivo, para painéis, para streaming, para gravações de formatura, de lives também, né? De lives, tudo que você precisar de gravação. Então, você que está assistindo aí, que você precisa de um serviço como eles, precisa gravação de podcast, você tem aqui esse estúdio lindo, maravilhoso. Você pode estar gravando o teu podcast aqui, você pode estar apresentando o seu programa aqui. Então, qualquer coisa que vocês precisar nessa parte de audiovisual, contem com a Macroma Produções, porque eles sim têm uma equipe especializada. Isso aí. Nisso. Grande presença. É isso aí. É isso aí. Então é isso. Júnior, vai, não peques mais. Tamo junto.